Seja bem-vindo ao dia 18 da Jornada Propósito. E hoje nós vamos entrar mais profundo nos temperamentos, porque ontem nós vimos que nós possuímos 4 temperamentos e um deles sempre vai se sobressair e precisamos do Espírito Santo para controlar e transformar esse temperamento, porque todos eles têm lados positivos e negativos. E o lado negativo do temperamento só pode ser dominado com constância, com equilíbrio, através do Espírito Santo. Estudamos ali o fruto do Espírito, que ali há uma força para cada fraqueza humana. E hoje nós vamos conversar sobre uma pessoa muito especial do Novo Testamento. E essa pessoa, ela é muito impulsiva. Gosta muito de falar, fala demais, fala fora da hora, acaba se metendo ali em problemas que poderia ter evitado apenas ficando calado. É uma pessoa que quando fala também solta muitas pérolas que até hoje é lembrado. É uma pessoa que costuma fazer promessas que não consegue cumprir. Mas é uma pessoa muito amável, calorosa e simpática. Sabe quem é essa pessoa? Talvez você se identifique com essa descrição. E esse é Pedro. Pedro é provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. Primeiro Jesus e depois Pedro, ele ganha muito destaque ali no Evangelho, ganha muito destaque ali em Atos. Ele é totalmente extrovertido e por causa disso seus defeitos são claramente visíveis. É perceptível a qualquer pessoa ver o quanto Pedro é impossível, o quanto Pedro gosta de falar, o quanto ele quer sempre estar ali ganhando uma posição de destaque. Em um momento ele é amável e alegre, mas em outros momentos suas atitudes são duvidáveis. Sem dúvida, Pedro é um exemplo de um sanguíneo, talvez o mais sanguíneo do Evangelho, o mais sanguíneo da Bíblia. Ele é caloroso, amável, simpático, ele é magnético, ele atrai as pessoas como um imã. Porque ele tem um carisma que atrai, ele tem um calor interno, uma intensidade, uma ação dinâmica. Ele é conversador, otimista e despreocupado. Generoso, compassivo e se adapta muito bem aos seus ambientes. Ele é transparente, nunca vai deixar ninguém com dúvida do que ele está pensando. Ele falava tudo e até demais. Porém, como todos, possui seus defeitos. Em geral, ele possui uma pouca força de vontade. Ele é emocionalmente instável e explosivo, chegando a ser agitado e egoísta. Pessoas dessa natureza costumam se dar bem com vendas, por causa que conversam, têm uma boa dicção, têm uma boa oratória, são também oradores e atores, e tornam-se líderes com facilidade porque acabam falando por todos. Mas eles têm uma grande dificuldade de seguir detalhadamente as instruções, quase nunca fica quieto. No fundo da ousadia deles, são inseguros e temerosos. E Pedro é um grande exemplo do que o Espírito Santo faz quando nós nos entregamos a Ele. Pedro é um grande exemplo de alguém que tem todos esses pontos positivos e negativos, mas no final ele se torna um grande homem sábio, que vemos em sua carta, que vemos ali em Atos. E agora nós vamos conversar um pouco sobre esses pontos negativos de Pedro. O primeiro, Pedro era impossível. Ele fazia tudo de imediato, ele se lançava, ele se jogava, ele ia com tudo. O seu impulso o fez saltar sem olhar, mas logo ele fica com medo da sua atitude. Quando Pedro estava no barco, ele pede para Jesus chamar ele para caminhar sobre as águas. E ele vai e se joga do barco. Mas depois de um tempo teve medo, ele olhou o vento e clamou: Senhor, salva-me. Assim, quando Pedro é transformado pelo Espírito, o sanguíneo se tornará mais pacífico. Ele terá domínio próprio e esperará no Senhor ao invés de correr em todas as direções. Porque o sanguíneo só se joga. Ele se joga, ele entra em promessas as quais ele não é capaz de cumprir. E ele sempre está andando em todas as direções ao mesmo tempo. E assim torna esse impulsivo, faz dele um desinibido. O seu impulso de falar nos dá pérolas que são lembradas até hoje, como eu já falei. Quando ele estava pescando sem sucesso, Jesus o orientou: joga a rede do outro lado, joga a rede no local mais fundo. E Pedro disse: porque é tu que está dizendo, vou lançar as redes.
Na verdade, Pedro era um pescador experiente, ele poderia ter dado várias desculpas para não lançar a rede novamente, mas ele falou, porque és tu que está dizendo, mestre, eu vou lançar as redes. E ali ele lança as redes e pega muitos peixes. E por conta dessa ser impossível, ser desinibido, ele também se torna muito falante. Ele fala pelos cotovelos. Ele sozinho falou mais do que todos os discípulos somados. Todos eles juntos não falam mais do que Pedro falou nos evangelhos. Ele, quando está sob pressão e não sabe o que fazer, ele fala, ele não consegue ficar calado, acabando falando em momentos desnecessários e inconvenientes. Sua boa intenção não muda o fato de que suas ideias impulsivas e impensadas são frequentemente mal dirigidas. Quando Pedro estava no Monte da Transfiguração, ele perdeu a oportunidade de ficar calado, sugerindo a construção de 3 tendas. Quando pressionados, ele precisa fazer alguma coisa. A falta de reflexão faz perder ricas bênçãos. Naquele momento, Deus havia falado, este é meu filho amado, ouçam-no. E em vez de ouvir, Pedro falou. Então, quando ele é transformado pelo Espírito, ele se torna mais paciente. Ele sabe o momento de falar. E por conta de todos esses pontos negativos, ele tem uma tendência a ser egoísta, tem uma tendência a deixar o sucesso subir a cabeça. Quando Pedro é elogiado pela sua confissão de... Porque Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus o elogia ele dizendo que aquela confissão dele, aquilo veio do alto. E logo Pedro, depois de um tempo, poucos versículos depois, ali no capítulo 16 de Mateus, quando o Cristo fala sobre a sua morte e ressurreição, Pedro rejeita a ponto de repreender Jesus. Isso, mestre, isso não pode acontecer contigo. Aquela possibilidade para Pedro era absurda. Ele tinha uma tendência egoísta que o tornava suscetível aos dardos do diabo. Porque Cristo o repreende falando, para trás de mim, Satanás. E ali Pedro percebe aquela dura repreensão do seu egoísmo após de ser elogiado. Que em sua primeira carta ele retrata que o diabo é como um leão, rugindo, bramando, buscando a quem possa tragar. Quando damos lugar à soberba, extinguimos o trabalho do Espírito em nosso interior. Pedro deixou subir a cabeça aquele elogio a ponto de repreender o mestre. E isso precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Nós não somos capazes de mudar nós mesmos de maneira consistente, em equilíbrio, se nós não tivermos a ação transformadora do Espírito Santo. E ali Pedro também se torna interesseiro. Quando Jesus usou o exemplo do jovem rico para ensinar para os discípulos o quão é difícil amar as riquezas naturais, as riquezas terrenas, e entrar no reino dos céus, Pedro responde, nós deixamos tudo para te seguir, e o que será de nós? Ele buscava uma posição. Somente o Espírito Santo pode nos dar uma disposição consistente para o autossacrifício, porque ele estava colocando ali, eu fiz isso, eu fiz o que o Senhor falou, e aí, qual é a minha recompensa? O que será de mim? Eu cumpri o que está escrito, e agora qual é a minha recompensa? Aquilo é um verdadeiro interesse. Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito para viver em autossacrifício, porque a nossa recompensa vem, mas não é pela recompensa que fazemos o que fazemos. E isso torna Pedro um fanfarrão. E eu pesquisei sobre essa palavra, que palavra interessante, eu só conheço ela por filme, nunca utilizei no dia a dia, mas aí eu percebi como essa palavra tem um significado profundo, porque o fanfarrão é aquele que faz ou tem o melhor, para ele é o melhor, para ele faz o que é o melhor, ele tem tudo de melhor, mas na hora que ele realmente precisa exercer o que ele fala, na hora que ele precisa colocar ali tudo que ele disse, não tem ou não faz. É uma espécie de mentiroso. Como Pedro disse a Jesus que se todos o abandonassem, Pedro não abandonaria. Mas Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. E Pedro repreende de novo o Senhor falando, eu jamais te negaria. O sanguíneo ele é muito rápido em assumir compromissos que não consegue cumprir. E Pedro é novamente repreendido pelo Senhor. Porque ele na cabeça dele, era o discípulo mais top. E foi duramente repreendido.
por conta desses compromissos que ele não consegue cumprir, o sanguíneo ele tem uma vontade fraca. Geralmente ele tem boas intenções, mas tem séria dificuldade em cumprir o que ele fala. Sempre que começa um projeto, ele tem dificuldade de terminar. Vai aparecer outro projeto mais atraente, ele vai esquecer o anterior. Quando Pedro estava pescando e viu o mestre, ele se lançou ao mar e deixou com os discípulos o papel de puxar os peixes para dentro do barco. Ele simplesmente deixou os seus afazeres e pulou no mar. Claro, ele viu o mestre, ele estava ali ansioso para encontrar com o mestre. Mas quando percebemos essa vontade fraca de não terminar o que começa, isso se torna um problema. O sanguíneo não pode confiar nele mesmo, porque ele somente terá a disciplina que precisa através do Espírito Santo. E esses são os pontos fracos e também fortes, porque quanto mais ponto forte tem uma pessoa, mais ponto fraco ela também vai ter. Porque são os dois lados da mesma moeda. Quanto mais ponto forte você tiver, mais ponto fraco você precisa vigiar, examinar e se fortalecer. E somente através do Espírito Santo seremos transformados nesse processo. Então amanhã nós falaremos sobre essa transformação de Pedro. O como ele se transformou desse cara interesseiro, falastrão, com vontade fraca, num cara que se transformou sábio, forte, uma verdadeira pedra. Agora nós estávamos falando de Simão e amanhã nós falaremos sobre Pedro, que Jesus o entregou as chaves dos céus, Jesus o entregou diversas pérolas, porque ele é o que realmente se entregava ali. E ele tanto se entregou e tanto recebeu. Amanhã nós falaremos mais um pouco sobre ele. E hoje nós vamos ficando por aqui. Deixa aí nos comentários se você se identificou com Pedro ou se você tem algum amigo, parente que é igualzinho o Pedro. Comenta aí pra gente. Abraço, até amanhã. Valeu!